Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu não sei se ele vai ficar bom ou não, porque eu tirei ele das vozes da minha cabeça. Hoje é dia 1 de janeiro, mas eu não sei se eu vou... 31 de dezembro. Eu não sei se eu vou postar ele mais tarde. Mas eu queria gravar um vídeo de uma vibe mais reflexiva, assim, porque... Enfim, eu estava lendo algumas das minhas anotações do meu caderno de anotações sobre a vida. E aí eu vi que tem muita coisa que, se a gente analisar a fundo, acho que é uma coisa que não sou só eu que passo, e acho que pode ajudar muitos de vocês também. Não só para pessoas que estão fazendo vestibular, mas eu acho que, assim, quando você tá estudando para vestibular, todos os seus sentimentos ficam muito exacerbados, porque você meio que acaba vivendo só pra isso, né? Às vezes não tem outras coisas acontecendo na sua vida, então, né, tudo que você sente meio que vira uma grande bola de neve, porque, enfim, você não tem muitas distrações da vida, né? Só estudar. Enfim, eu aconselho vocês a pararem um pouco pra refletir. É justamente sobre isso esse vídeo. Então, gente, a transição de milhões é porque eu fui almoçar e me perdi um pouco no meio do caminho, mas vamos aqui com os conselhos que eu acho que é bom pra vocês no final do ano, de ter em mente pro ano que vem, 2026. Se eu puder ajudar você de alguma forma, já vai me deixar muito feliz. Uma das minhas dicas é: tire tempo pra descansar de verdade, porque as melhores coisas saem depois de um bom tempo de descanso. Todos os meus melhores vídeos saíram das férias, porque quando você tá preso na rotina, você tá muito nervoso e ansioso, você acaba se sobrecarregando muito, seu cérebro fica mais devagar, fica mais lento. Então, tipo, depois de um ano inteiro de estudos, de muito esforço, eu acho que uma semana não vai ser nada, uma semana, duas pra descansar. Eu não ficaria totalmente bitolada em continuar estudando, porque muitas vezes o que a gente não percebe é que o descanso também faz parte do estudo. Você tem que saber dosar bem. Tem pessoas que se conhecem e sabem que precisam de menos descanso e pessoas que precisam de mais descanso. Eu acho que um pouquinho de descanso não vai fazer mal pra ninguém, na verdade vai fazer muito bem. Então tire esse final de ano, esse começo de janeiro, pra pelo menos ficar um tempo com sua família, ver as pessoas que você não vê há muito tempo e também aproveitar um pouco da vida, porque a vida não é só vestibular, estudos e cursinho, né? Descanso é descanso, não é descansar. Você tem que realmente, ativamente descansar. Então, sem redes sociais, que eu acho que cria muita expectativa na gente, cria muita comparação. Eu acho que não é bom ficar nas redes sociais quando você for dar o seu tempo de descanso. Eu acredito muito nessa coisa de recomeços de ano. Eu sei que é uma coisa mais convencional, socialmente criada por nós, mas me ajuda muito a não surtar. Então, tipo, toda vez que o ano vira, eu gosto de pensar, tipo, nas coisas que eu fiz certo no ano, nas coisas que eu fiz errado, que eu preciso melhorar, e levar isso literalmente como forma de recomeçar. Não do zero, mas mais tranquila, mais sossegada. Saiba que em anos de cursinho você vai precisar abrir mão de certas coisas, mas você não precisa abrir mão de tudo. Eu acho que na vida inteira a gente vai ter que escolher abrir mão de certas coisas, senão a gente acaba sendo sobrecarregado demais e não consegue fazer nada direito. Mas eu não aconselho vocês a largarem tudo e focarem só no cursinho. A gente precisa também fazer coisas que nos lembrem o porquê da gente estar vivo e o porquê da gente ser a gente. Eu acho que você se descaracterizar toda e só estudar, viver pelos estudos, isso não é saudável. Foca também em fazer coisas que você gosta durante o ano. Sei que parece fácil falar, mas em anos de cursinho você realmente tem que fazer um esforço ativo pra fazer coisas que você gosta, sem se sentir culpada, né? Mas no final eu acho que vai te ajudar mais do que te prejudicar. Já seguindo esse fio assim da meada, minha outra dica pra vocês é: não se perca no processo.
Às vezes a gente fica tão investido nos estudos que a gente esquece do porquê a gente tá estudando. Isso com qualquer coisa. Às vezes você tá muito focada num exercício, no final você chega e fala, por que eu precisava desse número mesmo? Tipo, pra quê? Qual que era a mesma pergunta do enunciado? Então, sempre esteja se perguntando por que de você estar fazendo tudo que você está fazendo agora. Porque se você não vê sentido nas coisas que você faz, é claro que você não vai fazer com muito afinco ou vontade ou dedicação. Então, você saber o seu propósito é muito importante. Às vezes, a gente precisa parar, porque muitas pessoas, inclusive eu, estamos cronicamente cansadas. Então, quando a gente percebe que a gente tá cronicamente cansado, a gente tem que parar e ressignificar todas as coisas, para elas começarem a fazer sentido de novo. E isso eu acho que você tem que fazer todos os anos, porque todos os anos a gente começa muito bem, a gente vai sendo drenado fisicamente, mentalmente, é sempre alguma aprovação diferente. Então, você ressignificar as coisas ao decorrer do ano é muito importante. Uma outra coisa, constância e simplicidade. A vida não é uma explosão de sentimentos bons seguidas de fundo do poço e sentimentos ruins. Uma vida boa, uma vida feliz é uma vida linear, constante. É claro que a gente sempre vai ter coisas que vai nos deixar mais feliz ou mais triste, mas nosso foco é manter a constância. Assim como na vida, nos estudos a gente tem que ter constância. A evolução não é linear, as coisas não são lineares, mas as coisas que a gente tem controle de fazer, que é acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, isso a gente tem controle. O resultado do dia a gente não tem, mas as pequenas coisas que você pode controlar no dia, tente fazer com constância, disciplina e com linearidade. Você escolher fazer algo, isso você consegue fazer todos os dias. Como elas vão sair, as coisas, os resultados, as consequências, isso a gente já não tem muito controle. Tudo bem, não sai como esperado. Uma outra coisa, como a gente não tem controle no objetivo final, a gente não pode colocar toda a nossa felicidade e expectativa no objetivo final. Eu acho que a felicidade e a beleza das coisas está no processo, que você tem que, como eu disse, ressignificar para deixar ele bonito e tolerável, assim. Eu não digo pra você romantizar a vida de estudos, porque estudo é longe, isso é um outro tópico meu, estudo não é bonito, não é algo prazeroso de se fazer, é um trabalho. Mas você ver sentido no que você tá fazendo durante o processo é importante, porque você só focar no final, às vezes não sai do jeito que a gente esperava e você colocar toda a sua felicidade em um objetivo final, isso pode acabar te deixando muito triste. Isso é romantizar um ideal que a gente pode não alcançar. E é isso, eu acho que você tem que construir um propósito. Você não pode esperar algo acontecer, você não pode esperar alcançar um objetivo para aí começar a dar rumo, sentido e propósito na sua vida, entendeu? O propósito tem que estar lá desde o começo. Agora, sobre o estudo. Gente, o estudo é uma constante luta, um constante esforço ativo. Então, uma dica minha é trate estudo como trabalho, porque estudo é trabalho, estudo é potência. Quando você está irritado com as coisas no mundo, com as coisas erradas que você vê, muitas vezes a gente não tem poder para mudá-las, assim, muitas coisas estão fora do nosso alcance. Mas uma coisa que a gente pode fazer é estudar, porque estudar muda vidas. Estudar te abre muitas oportunidades para tudo. Então, você tem que transformar o estudo numa arma mesmo. E você só consegue algo com o estudo quando você torna ele seu. Então, não estude passivamente, não só aceite tudo que os professores falam e não só copie tudo no seu caderno e decore. Se questione, realmente. Você não precisa lembrar de tudo quando você sai do cursinho, porque é improvável, mas você tem que fazer o seu ano de estudo valer a pena. Se questione também, isso é muito importante, porque a gente não é nada sem conhecimento, gente. Você tem que tornar ele seu. Estudar não é uma coisa bonita, é uma coisa que dói. Se você estuda feliz e termina um estudo se sentindo pleno, termina um estudo
Tipo, nossa, eu já sabia de tudo isso, arrasei. Então você tá estudando errado, porque você tem que terminar de estudar, tipo, com a sensação de que, nossa, eu realmente sou muito boa. Eu realmente não sabia de tudo isso e eu tô mais curiosa ainda pra saber mais. Você nunca vai saber de tudo, e quanto antes você aceitar isso, melhor. Que aí você vai aprender mais e saber mais do que muita gente. Outra coisa, a gente não pode fazer as coisas só quando a gente tá motivado. Porque se a gente fizesse as coisas só quando a gente tá feliz e realizado, a gente não ia fazer nada. Desculpa, mas tem muitos momentos na nossa vida que a gente vai pensar em desistir, vai ficar triste, vai ficar mal. É nesses momentos que a gente precisa mais ter forças pra fazer as coisas. A gente não pode fugir do processo quando fica difícil. A gente tem que permanecer. Eu acho que persistência é uma qualidade que é valorizada. Até depois, quando você passa na faculdade, e é uma coisa que você tem que cultivar desde o início. Não se apoie em sensações. Faça porque é necessário, não porque você tá motivado com alguma coisa, porque nem sempre você vai estar motivado. O quê? Enfim, minha mãe me interrompeu aqui, faltava alguma coisa. Nosso cérebro só se acostuma com a constância. Então, depois de um tempo, vai ficar mais fácil fazer algumas coisas. É um hábito como qualquer outro. E é bem mais fácil se treinar quando você está treinando há muito tempo. A primeira vez que você vai na academia é tipo assim, o outro dia é o pior dia do universo. Minha outra dica é, na verdade, um lembrete. Nesse mundo, a gente vai morrer. Não sei se você sabe, mas eu, você, estamos morrendo todos os dias que a gente tá aqui, no mundo. O mundo é cheio de pessoas. Eu queria te lembrar que não existe uma audiência pra você impressionar, um público pra você entreter. Você é você. Você tem que fazer as coisas por causa das expectativas que você cria pra você mesma. E não atender expectativas que a sua família coloca sobre você, que a sociedade coloca sobre você. Então, às vezes você tem que parar pra pensar se o que você quer, se o que você tá fazendo agora é uma coisa que você quer ou é uma coisa que os outros sempre esperaram que você fizesse. Isso eu falo pra pessoas que conseguem, né? Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade onde às vezes a gente faz o que a gente não quer. Quando eu tô com amigos de verdade, eu não me fico me questionando sempre sobre se o que eu falei tá certo. Eu não fico interpretando o que as pessoas me mandaram de 1000 formas diferentes. Isso é uma coisa minha. Provavelmente nem todo mundo faz isso, mas o que eu percebi é que você tem que se rodear de pessoas que te fazem querer expandir e crescer. E não pessoas que te fazem querer ser diferente. Diferente eu digo se encaixar em certos padrões ou modos, porque às vezes um amigo de verdade vai te falar coisas que não são muito agradáveis. E aí, às vezes, é verdade. Eu digo se cerque de pessoas que te façam querer evoluir e não diminuir pra se encaixar numa caixinha. A gente não pode viver pelos estudos, muito menos por outras pessoas. Quando eu digo pra cortar relações, pra mim também não é fácil. Eu sou uma pessoa muito people pleaser. Eu raramente falo coisas, tipo, ruins. Eu raramente reclamo. E quando eu reclamo é porque eu aguentei demais, porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas eu digo assim, tente cortar as relações aos poucos. Então, se afaste, fique mais em silêncio, fale menos, ouça mais e vá gradualmente se afastando. Às vezes eu ficava tipo, Deus, joga uma pessoa diferente na minha vida, porque eu não aguento mais falar com esse tipo de gente. E às vezes o sinal que Deus tá te mandando não vai ser uma pessoa, não vai ser uma situação milagrosa, mas vai ser esse incômodo, esse limite que você vai impor na sua vida. Coisas só vão acontecer quando você tomar uma ação. Deus às vezes prepara, ou sua figura religiosa, prepara o caminho conforme a gente vai andando e não deixa tudo pronto pra gente lá. Realmente, vou falar um pouquinho sobre fracasso. Fracasso é um tabu, às vezes, eu acho. Fracassar, errar, ser diferente, é uma coisa que às vezes as pessoas acabam ignorando, porque não é bem visto. Mas eu queria falar que falhar é humano. E me desculpe,
você vai falhar sempre. Você nunca vai parar de falhar. E quando você for parar de falhar, você vai morrer. Porque nós, seres humanos, não somos máquinas, a gente erra. E muitas das melhores coisas vêm quando a gente erra também. A gente negar as nossas partes ruins, os nossos fracassos, é negar uma grande parte do que a gente é. Pode ser coisa de coach motivacional agora, mas só pensando que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Só que se você tirar todas as partes ruins, o seu quebra-cabeça vai ficar incompleto. A meta não é errar menos. A meta é errar coisas diferentes sempre. Então, você não pode persistir no mesmo erro, é claro. Eu acho que você tem que focar em errar coisas novas todos os dias. E é uma grande bênção a gente poder estar errando, né? Porque a gente tá vivo. Então, tente tirar lições dos seus erros. E tente não errar a mesma coisa sempre, porque aí já é palhaçada. A lição final pra vocês é ressignificar. Ressignificar erros, fracassos e até sonhos. Porque a graduação de medicina é um sonho para muitas pessoas, mas como eu falei em outro vídeo, você passar na faculdade ou não, isso não muda a sua vida no sentido de vou me sentir realizada. Você só vai se sentir realizada na faculdade de medicina se você mudar os hábitos que fazem a sua vida ser ruim. Não dá pra você achar que tudo vai mudar quando você passar. E é isso, às vezes, sobre ressignificações. Você tem que ver as coisas que ainda fazem sentido pra você. Graduação de medicina, no final do dia, é mais um curso, é um trabalho. E trabalho, pra mim, pode ser uma parte do propósito, mas não deveria ser o propósito inteiro da sua vida. Por exemplo, seu propósito não pode ser medicina. Pra mim, o seu propósito tem que ser ajudar pessoas, curar pessoas. O trabalho pode te ajudar no seu propósito, mas ele nunca é o seu propósito. Porque aí a gente entra na falácia capitalista de que trabalho é vida, e não é. Veja o que faz sentido pra você. Não tô falando pra você desistir do seu sonho, tô falando pra você ver qual que é o seu propósito e se faz sentido pra você. Enfim, ou a pessoa nem sabe muito bem o propósito que ela quer dar pra vida dela. Então, acho melhor focar nisso também. Eu vou ler um trecho do meu caderno de anotações que eu faço pra anotar coisas da vida. É engraçado, porque não houve um momento da minha vida em que eu não pensei sobre morrer. É esquisito, mas essa ideia me persegue. Não é um morrer mórbido, mas o simples fato de que deixaremos inevitavelmente esse mundo pra trás. E eu não sei o que fazer com essa informação. Não sei se tenho medo, se me paraliso ou se rio de nervoso, se fico feliz. Viver é muito legal, não me leve a mal. Quero viver muito ainda, mas viver cansa. Ter um prazo de validade é o que torna tudo mais bonito, tolerável. O que me agonia é não saber o meu e o momento daqueles que estão comigo. É achar que estou perdendo tempo com coisas erradas. Abrir mão vai ser algo inevitável. Talvez eu queira morrer todos os dias, metaforicamente. Talvez eu queira virar algo novo. O novo me fascina. Que 2026 seja repleto de mudanças para melhor. Que eu aprenda a ressignificar meus erros e passe a evoluir cada vez mais. Que eu me conecte com pessoas que me façam querer expandir e crescer. Que eu me conecte socialmente não por meio de fofocas ou coisas negativas, mas por meio do afeto, que também cria vínculos. Que eu aprenda a ser feliz até nos momentos cansativos e que eu faça o que precisa ser feito, o que está lá no fundo do meu coração, ao invés de me prender a desejos superficiais. Por fim, desejo esperança. Porque faríamos tudo o que fazemos? Por que sacrificaríamos tanto se não fosse pela esperança e desejo de um futuro melhor? 1 de janeiro de 2026. Eu queria hablar, mas eu errei a data. Ainda é dia 31. Mas gente, feliz ano novo para todos. Ui!